Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem? Bom, então eu trouxe aqui hoje a resolução do Para Casa na página 83, beleza? Aqueles que não fizeram, façam, ok? Para ficar bem gravado aqui. Bom, essa matéria já foi, mas nunca é tarde para revisar. O que está sendo dito aqui para nós no número 4? Obtenha o ponto X do segmento CD, dado de modo que o segmento de C até X seja igual a 3 quintos do segmento de C de X CD. Ou seja, a distância do meu ponto C até meu ponto X, que vai estar aqui em algum lugar, vamos colocar aqui, né? Essa distância tem que ser igual a 3 quintos de todo esse trajeto. Ou seja, se eu conseguisse dividir aqui em 5 partes, uma, duas, três, quatro, cinco, 5 partes iguais, eu quero tomar apenas 3 partes. Então, uma, duas, três, perfeito? É isso. Então, a gente divide esse segmento em 5 partes iguais e toma apenas as 3 primeiras. É isso que ele está querendo, né? Então, vamos lá, vou apagar aqui. E como que a gente faz para dividir este segmento em 5 partes iguais? Bom, a gente já viu isso, né? Foi até a matéria da prova. A gente coloca aqui nossa reta, fazemos uma reta auxiliar com uma certa inclinação, nem muito grande nem muito pequena. Em seguida, a gente divide essa reta em 5 partes de mesmo tamanho, né? Então, vou abrir meu compasso mais ou menos assim, que eu acho que é 5 partes, e vou marcar as 5 marcações. 3, 4, 5. Beleza? Eu abri muito grande meu compasso, mas não tem problema. Ficou faltando aqui um risquinho aqui embaixo. Perfeito? Acho que assim fica melhor. Bom, o primeiro passo é eu intercalar o meu último risco lá no meu ponto D. Se agora eu traçar retas paralelas por todos esses traços, eu vou dividir esse segmento em 5 partes. Só que eu não quero em 5, eu quero dividir em 3 partes. Então, uma, duas, três. Esse é o único ponto que eu vou fazer. Vocês conseguem ver, ó? Dividi em 5 partes e tomei apenas 3 partes. Então vamos fazer a reta paralela lá? Eu vou fazer por transferência de ângulo, né? Porque eu acho mais fácil. Quem quiser fazer por reta paralela, tudo bem. Então coloquei aqui. Marquei. Né? Faço do lado de cá. Mesma brincadeira. Por 2 pontos se traça uma reta. Pronto, tracei, encontrou aqui. Onde encontrou, vai ser meu ponto X. É só isso. Então, obtemos o ponto X do segmento CD. Aqui está meu ponto X. Dado que, né, dado de modo que a distância entre CX é 3 quintos da distância de CTD. Então, se eu traçasse as demais aqui, eu ia dividir em 5 partes e eu tomei apenas 3 partes. Perceberam isso? Então, era isso. Não precisa fazer as demais, ok? Daria para parar por aqui. Bom, espero que tenha ficado entendido. Se não ficou, podem tirar dúvida comigo também. A outra, né? A questão da quarta proporcional. A gente vai trabalhar, como eu falei, certo? Só com a parte da frente da nossa apostila. Não vamos nos preocupar com a parte de trás. Então, são dados os segmentos de medidas A, B e C. Então, aqui, ok? Então, a gente vai trabalhar com esses segmentos e a gente vai obter graficamente a medida X. Quanto que vale a medida X? O tamanho de A vezes o tamanho de B, dividido pelo tamanho de C. Bom, como eu não sei, né, como que a gente faria essa construção? O primeiro passo é criar duas retas auxiliares. Então, a gente cria uma aqui, a outra para cá também. O ângulo que se forma aqui, vocês já estão calejados de saber, né? Vamos chamar isso aqui o nosso ponto V, que é o nosso ponto de vértice. Perfeito? Em cima aqui, pelo segmento, vai ficar os comprimentos C e B, conforme está escrito. Bem? Então a gente vem cá, pega a medida de C e transfere a medida de C para cá. Poderia fazer com a régua? Poderia. Não tem problema. Então, beleza. Essa medida aqui, vamos chamar aqui de R1, é a medida C. A medida B, vamos transferir a medida B. Então, eu pego a medida B, coloco ela aqui. Então, o meu R2, aqui está a minha medida B. Perfeito?
Ótimo. E aqui embaixo a gente vai pôr a medida A. Então a gente tira aqui o comprimento de A, lá em cima. Colocamos aqui o nosso R3, a nossa medida A está aqui. Perfeito. Agora a gente tem que trazer a nossa medida X. Vai estar aqui em algum lugar. Como que eu faço isso? Entre a medida A e a medida C, R1 e R3, a gente consegue traçar uma reta, sem problema. Agora a gente precisa traçar uma reta paralela a essa, que saia do nosso vértice R2. Ok? Bom, retas paralelas, a gente já está cansado de traçar, né? Vamos traçar aqui por transferência de ângulo. Faço um ângulo aqui, né? Um arco, o mesmo arco do outro lado. Meço essa distância e reproduzo ele aqui. Perfeito. Dois pontos. Traço uma reta entre dois pontos. Tá aí. Onde essa reta paralela encostar nessa minha reta auxiliar, sei lá, S aqui, R, né? Vai ser o meu pontinho R4, por exemplo. Né? E essa distância aqui vai ser minha distância X. Então, ao invés de eu ver com a régua quantos centímetros vale cada uma dessas distâncias e jogar na fórmula para descobrir o valor de X, eu faço desse outro jeito, ó. Eu só uso técnicas, então eu não preciso pensar, basicamente, né? É só aplicar aquilo que a gente já fez sempre. Vou fazer a parte de trás só para vocês notarem a diferença, mas não precisam se preocupar em fazer essa parte, beleza? É só para vocês terem um registro de como que é feito. Mas quem quiser se aventurar, mais que bem-vindo. Agora, são os mesmos tamanhos, A, B e C anteriores, só que agora ó, é dado o B embaixo, certo? Olha a diferença. Aqui foi dado o C. E aqui o B e o A. Então, olha a diferença agora. Aqui está o B e agora aqui está o C. Né? Então, como que a gente começa? Do mesmo jeito. A gente faz aqui duas retas. Tudo bem? Aqui nosso ponto de vértice V. Nossa reta R. Uma retinha S. Vamos dar nome aos dois. Vou abrir assim para ficar mais fácil. O primeiro ponto que a gente tem que ver foi que a gente fez o C primeiro, né? Deixa eu tentar. Sim, perfeito. A gente fez aqui nosso distância C, que está aqui embaixo. Lá é o B. Então, a gente vai pegar a distância B. Voltamos para cá. Percebam, o B está aqui. Então, a gente vai fazer o B aqui em cima. Quem está aqui depois, no finalzinho? O C. Então, o C vai depois do B. Percebam, aqui era o B, que vinha depois do C. Então, tinha o C depois do B. Então, vamos lá, vamos pegar o C. Aqui, aqui a gente faz ele aqui. Ok, então eu vou começar agora novamente a marcar os pontos para a gente não ficar tão perdido, né? Então aqui, será a gente tem um R1, um R2, né? Aqui está minha distância B, minha distância C. O A continua no mesmo lugar. Então o A vai continuar sendo o primeiro, lá de baixo, como era aqui, tá vendo? Então vamos pegar a distância A e vamos colocar ela aqui, ó. Então, aqui eu vou criar meu R3, distância A. Novamente, o mesmo procedimento. Ligo essas duas e faço a reta paralela passando pelo meu pontinho R2. Certo? Então vamos lá, vamos fazer a reta paralela. Tchup, tchup. Você ficou bem pequenininha, né? Bem difícil de ser feita. R4, distância X. Perfeito? Não, perdão, não é X aqui, aqui é o Y. Me confundi. Y, né? Última. Agora a distância Z. Perceba que agora já mudou tudo, ó. O A, antes o A era ACB. Agora já é BCA. Então o A vai ser a primeira de cima, seguido do C. E o B vai estar embaixo. Então o procedimento é igualzinho, né? Traço aqui duas retas. Conserto o ângulo. E o vértice V. Beleza, o primeiro que aparecia aqui era o B, tá vendo? Agora é o A. Eu vou copiar a medida A que já está aqui para mim não ficar virando a página.
Então, o A é o primeiro que aparece aqui, ó. Certo? E o R1. A. Depois do A é o C. Né? Então, ó, o C. Perceba que nos dois casos o C estão na mesma posição. Então, a gente vai colocar o C. E embaixo o B que faltou, né? Então a gente vem cá e copia esse tamanho B daqui de cima. Colocamos ele aqui embaixo. E o R3. Então perceba, são os mesmos tamanhos, estão dando coisas completamente diferentes. Agora a gente tem que ligar o R1 no R3. Certo? E agora a gente tem que transferir o ângulo, né? Transferir esta reta paralela. Agora o ângulo está aqui dentro. É um pouquinho difícil de fazer isso aqui, porque é bem curtinho, mas a gente dá conta. Pego essa distância. Percebam que agora vai dar bem longe, por isso que eu já sabia, por isso que eu fiz a reta bem comprida. Perfeito. Pronto, aqui vai dar o nosso R4, certo? E esse aqui é o nosso tamanho Z, vai do R3 até o R4. Beleza? Essa parte aqui de trás não precisavam se preocupar, ok? Mas é só para vocês verem, com as mesmas medidas, só como a gente muda a formulinha aqui do Teorema de Tales, como que muda a construção, né? Para descobrir esse tamanho Z, poderia jogar os valores aqui, ou simplesmente fazer essa construção. Aí vem cá e tira o tamanho, 9,2 centímetros mais ou menos. Okay? Então, se um dia vocês depararem com isso, vocês poderiam medir os tamanhos, os 3 tamanhos que foram dados, e ao invés de fazer a conta, você faz o desenho e vê quanto que dá. Beleza, pessoal? Então é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Me procurem no plantão e para semana que vem eu preparo a atividade 6 para ser corrigida dessa forma. Valeu, pessoal. Bons estudos.